Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Angular. Tu tá no canal Hora de Codar e eu sou o Matheus Batista. Hoje a gente vai entender a estrutura gerada pelo comando ngnew, que cria um novo projeto de Angular. Então essa aula é mais teórica, né, para a gente entender o que o Angular criou para a gente e como que a gente vai utilizar aqueles arquivos e pastas geradas, beleza? É muito importante a gente entender também o que está por baixo do capô ou por trás das cortinas para a gente conseguir mexer, para a gente conseguir desenvolver melhor com algum framework ou biblioteca que a gente utilize, né? Então, eu sempre costumo fazer uma aula assim nos meus cursos para a gente conseguir aí ver por outra perspectiva o framework que a gente está trabalhando, a tecnologia que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui eu trouxe alguns highlights de algumas pastas, né, que são importantes, mas lá no editor de código a gente vai ver mais em detalhes, beleza? Então, estrutura do Angular. Vamos entender melhor o que é criado após um ngnew. Então, o ngnew a gente viu que é o comando que faz a criação do projeto, né? Permite a gente rodar, inclusive, com o ngserver. Então, ele já entrega para a gente aí algo pronto em AngularJS, né? Ou Angular, como preferir chamar. E ele cria uma série de pastas e arquivos que faz parte também da estrutura que eu expliquei lá para vocês na primeira aula, que é super importante do Angular, que já traz um rumo para a gente trabalhar, tá? Então, uma das pastas criadas é a Node Modules, tá? Então, isso não é exclusividade do Angular, e sim uma pasta que é criada com todo o projeto tem a Node NPM junto, pois é a pasta onde as dependências externas são instaladas. Então, a gente vai ter aí todos os pacotes que o Angular é independente, inclusive os próprios pacotes do Angular, né? Porque é isso que vai possibilitar a gente a utilizar as funcionalidades dele, né? Então, é uma pasta que geralmente não é versionada no repositório, a gente pode excluir a qualquer hora e restabelecer ela simplesmente digitando npm install, tá? Então, quando tu clona o projeto do curso, que vai estar aqui na descrição, né? O link lá do GitHub, precisa rodar um npm install para poder reutilizar esse código, porque sem ela o projeto não vai funcionar. E eu não coloco essa pasta no projeto, pois ela tem que ser descartável mesmo. Esse é o objetivo dessa pasta, tá? Além de conter todas as dependências. A gente vai ter a pasta src, que significa source ou fonte, né? Onde a gente vai programar a aplicação. Então a gente vai estar, na maioria das vezes, trabalhando com os arquivos e criando pastas dentro dessa pasta aqui, pois é o código fonte e é onde a gente mais trabalha. E src app, essa sim é a pasta principal de componentes, service, etc. Então, o código, a maior parte do tempo é em src app, né? A gente tem essa src que, digamos, engloba todo o código do projeto, mas app é a pasta foco, onde a gente vai estar criando os componentes, os services para gerenciar as ações dos componentes, os nossos templates. Então, a gente tem um foco maior nela, pois é onde a gente vai estar mais programando o que a gente vê na tela, digamos assim. Quando a gente volta para o src, a gente está vendo mais também configurações, né? A importação de componentes globais, de certo modo. Então, as duas são importantes, mas tem essas distinções, né? Eu boto aqui também uma informação importante, né? Os componentes são divididos em algumas partes. A gente vai ter a parte de TypeScript, que seria a lógica da aplicação. A gente poderia pensar, se a gente estivesse falando de MVC, como um controller, né, que interage com um model. Então, esse é o arquivo .typescript.ts. O HTML seria o template, a view, então, do MVC, onde a gente vai criar os elementos que serão representados na tela quando algum usuário, cliente, acessa a nossa aplicação. CSS é o que coloca estilos no nosso HTML. Então, aqui no Angular, a gente trabalha com uma visão mais scoped. O que é isso? É um CSS que ele é próprio para o componente. Então, a gente já tem isso criado de fábrica. É bem interessante porque ele não vaza para os outros componentes do projeto. Então, geralmente a gente tem que configurar isso em outros frameworks. E aqui vem de padrão de fábrica, digamos assim. Ele também tem um arquivo lá de testes. A gente não vai abordar testes nesse curso, mas para vocês entenderem que os componentes criados, eles geram esses 4 arquivos aqui, tá? Onde a gente vai ter TypeScript, que é a lógica, HTML, que é o template, CSS, que é os estilos por HTML, e testes, que é o arquivo de teste do componente em si, beleza? Dito isso, dando esse resumão geral, bora para o editor de código para a gente ver mais a fundo essas pastas e arquivos. Então aqui, galera, eu estou com o projeto igual ao da última aula, né? Eu não iniciei ele, só para relembrar para vocês como é que inicia. Só dá um ngserver, ele vai começar a rodar o projeto no navegador, tá? Então é esse comando que você tem que dar quando, sei lá, pausa um curso, vamos continuar outro dia. Então a gente sempre vai estar digitando esse comando, é bem comum aqui no terminal, ele vai startar a aplicação. E aqui, no meu lado esquerdo, eu tenho as pastas e arquivos criados pelo Angular, né? Então a gente tem algumas pastas que tem o ponto no início, né? Que são geralmente pastas que atribuem configurações para alguma coisa. Então
ir mais para o lado de meta-configurações, né? Para, por exemplo, ajeitar algo para a IDE entender mais rápido as importações. Então, a gente vê que a gente tem uma ponto Angular e uma ponto VS Code, né? Onde a gente vai conseguir trabalhar melhor com o Angular aqui nessa IDE, tá? A gente também vai ter a pasta Node Modules, que é aquela que eu falei para vocês. Então, todas essas aqui são as dependências do Angular, né? Podem ver que tem muitas, mas é aquilo lá que eu falei para vocês, né? É um framework bem robusto, então ele vai depender de muita coisa para poder entregar algo bem pronto para a gente, tá? Então, vocês vão ver que geralmente a gente não instala pacotes em projeto de Angular, porque vem tudo já embutido no próprio framework, né? Então, se vocês procurarem aqui, vocês vão ver as dependências dele, inclusive a do Angular, né? Esses aqui são os pacotes, digamos, scoped do Angular, onde a gente vai poder criar funcionalidades com formulários, o core do framework, a parte de router, CLI que a gente está utilizando, né? Então, muita coisa que a gente já viu, a gente está vendo refletida aqui agora nos arquivos e pastas dele, tá? O Node Modules tem isso, SRC já vai entrar em detalhes, tá? E aqui, esses arquivos externos que são criados, geralmente não mexe, tá? Tirando para configurar alguma coisa ou outra, mas, por exemplo, a gente tem o git ignore, que vai ignorar os arquivos para uma aplicação de Angular, então já vem bem prontinho também para a gente criar o repositório. Vejam que tem o Node Modules aqui, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui são arquivos de configuração do Angular, esse AngularJSON aqui. Esse aqui pode ser eventualmente que vocês façam alguma alteração mínima, né, necessária para poder mudar algo que interfere, por exemplo, na build do Angular quando a gente gera ela. Então, pode ver aqui, tem as configurações de build, o arquivo de index, o arquivo principal, né? Então, vai ficar nesses detalhes aí da configuração do projeto de Angular em si. Configuração do Karma, framework de testes, né? Vai ter o package.json. Esse package.json é onde todas as dependências do projeto são exibidas, as dependências de desenvolvimento também, tá? Então, tudo isso aqui precisa para o Angular estar rodando. E aqui, por exemplo, também tem os scripts que a gente roda, né? Então, vocês veem aqui que tem o ngserve, ngbuild, né? São alguns scripts aí que você vai estar utilizando ao longo da tua programação de projetos de Angular, né? Inclusive, de rodar, o start, né? Através do ngserve, né? A gente tem o README, que seria como o projeto funciona. Isso aqui geralmente a gente muda para as nossas necessidades, né? A gente explica como é que está configurado o nosso projeto. E alguns arquivos de configurações de TypeScript, tá? Então, basicamente, arquivos de configuração a gente tem aqui fora. Aí, quando a gente entra para o SRC, a gente vê mais arquivos orientados à aplicação, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o arquivo index.html, que é o arquivo que o usuário acessa quando ele entra na aplicação. Então, se a gente muda esse title, vai refletir lá no title do navegador, né? Vou abrir aqui, ó, colocar o host, vou dar o Ctrl clique. Então, a gente vê aqui, ó, curso Angular, né? Como é que a gente muda aquilo lá? Alterando esse title aqui. Aqui, tutorial de Angular, hora de codar. Eu vou salvar. Automaticamente, quando a gente recarrega a página, ele reflete as alterações ali. Mesma coisa o favicon. Então, esse aqui é o arquivo de entrada, né? É o arquivo que vai proporcionar também o JavaScript para a gente. A gente tem o app-root aqui, que é onde o Angular é inserido na nossa aplicação, né? Então, por meio dessa tag aqui, a gente tem o Angular rodando. Então, o arquivo principal da aplicação, como se fosse um arquivo de Bootstrap, o arquivo que vai dar início ao projeto. A gente tem o arquivo styles.css, né? Um arquivo importante também, pois aqui ficam os estilos globais da aplicação. A gente vai aprender mais sobre CSS e Angular depois também, tá? Mas basicamente, a gente tem um estilo padrão de formulário para todos os formulários do sistema. A gente vai colocar aqui e não a nível de componente, porque a gente repete menos código, tá? Essa é a ideia. Depois a gente tem arquivo de testes também, né? Configuração dos testes. Não vai ser cobrido nesse curso aqui, tá? E a gente tem a pasta de assets, tá, galera? Então essa pasta aqui é interessante porque a gente coloca, por exemplo, imagens estáticas que a gente vai utilizar no projeto, sei lá, o logo da empresa, né? A gente poderia colocar aqui e aí a gente puxaria direto daqui essa imagem, né? Tudo que é asset, né? Arquivo estático a gente poderia colocar nessa pasta aqui. A gente tem environments, que são os ambientes que o Angular vai poder rodar, por exemplo, ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção. A gente pode ter resultados diferentes por meio desses ambientes, né? Isso é utilizado para, por exemplo, em produção eu vou tirar todos os meus comentários, então eu consigo aqui fazer diferenças entre os dois ambientes que eu estou utilizando nesse projeto, tá? Só para vocês entenderem aí como é que funciona essa questão de ambiente. E aqui a gente recebe essa pasta aqui bem crua, vocês vão ver que o código todo que a gente vai fazer vai ficar bem dentro do app, né? É onde a gente vai programar a aplicação. E a gente vai ter a divisão de componentes, que eu expliquei para vocês, a gente vai ter isso em mais detalhes futuramente, né? Mas é basicamente o arquivo.typescript, que é onde a gente vai ter a questão de configuração do componente, né? E também o código de lógica dele. Então esse aqui é o arquivo, um componente base, né? Geralmente a gente não mexe muito nele, porque
ele vai dar vida aos outros componentes, a aplicação, tá? Mas aqui ficaria, por exemplo, um evento de clique, digamos assim, né? E também ele mostra esses seletores, template URL, style URL, então são configurações também do componente. A gente já vai ver esses detalhes da próxima aula, que é exclusivamente componentes, né? Arquivo de teste, que é esse aqui, appcomponent.spec.ts, tá? Então a gente pode criar testes, né, para garantir o bom funcionamento do nosso componente. appcomponent.html, né? Vejam a finalização aqui, né? A extensão do arquivo é o que manda. Esse aqui é o arquivo de template, então a gente já viu lá que se a gente adiciona alguma coisa aqui, a gente reflete lá na tela, pois é o arquivo que está trazendo aqui a view para a gente, né? Então olha só, alguma coisa. Então tudo que a gente colocar lá vai ser refletido aqui no componente, que por sua vez está inserido na página, então vai refletir no navegador também. E por último a gente tem o app.component.css, que é um CSS scoped, ou seja, ele só serve para aquele componente. Então isso é bem interessante porque eu não vazo CSS para outros componentes, então eu posso botar regras não tão específicas e conseguir estilizar os meus elementos de uma forma mais limpa, mais rápida, sem colocar muita classe, muita ID. É muito importante porque ele ajuda a mitigar o CSS, né, dividir, não deixar em um arquivo só. Isso é bom para projetos grandes, né? Então perceba que o Angular trabalha aí nessa orientação a projetos maiores, tá? Por isso também a carga de arquivos e pastas geradas também é superior a outros frameworks do mercado. Beleza, galera? Então, essa é a introdução que eu queria mostrar para vocês sobre as pastas e arquivos criados. É uma aula super importante, tá? Às vezes a galera costuma ignorar um pouco isso. E eu garanto para vocês, é tão importante quanto saber criar componentes, saber interagir com o formulário, two-way data binding, qualquer outro recurso do Angular, é saber o que ele gera aqui pra gente, para quando a gente tiver alguma necessidade específica, por exemplo, criar um novo script. Eu sei que eu vou vir aqui. Então, eu entender da maneira mais básica possível, dessa maneira geral aqui na visão macro, o que está sendo gerado pra gente, para depois a gente conseguir colocar a mão na massa, que é o que vai acontecer na próxima aula, tá? Eu espero que tenham gostado. Se gostaram aí, deixe um comentário, se inscrevam, deixa o like, é super importante para mim, galera. Compartilhem com os amigos também, dá aquela força para eles aprenderem também mais sobre AngularJS. Aqui na descrição tu encontra vários links importantes, os nossos cursos, o GitHub do repositório aqui do projeto do curso de Angular, né? Inclusive as aulas vai estar lá também, e as nossas redes sociais. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Valeu!